Qual a melhor opção para aplicar a sua reserva de emergência, levando em conta 3 fatores: rentabilidade, segurança e liquidez? Eu vou apresentar uma comparação entre diversos tipos de investimento adequados à reserva de emergência e você vai poder tomar uma melhor decisão levando em conta esses aspectos. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. Andei meio sumido nos últimos tempos, porque estava ocupado regravando a versão nova do meu curso, Viver de Renda. Inclusive a abertura das vagas foi há pouquíssimo tempo, acabaram super rápido. Agradeço a todos que já fizeram parte pela propaganda que vocês sempre fazem do curso. E aqueles que se inscreveram na 9ª turma, a gente vai ter um contato muito maior aí ao longo das próximas semanas. Se você tentou se inscrever e não conseguiu, espero te ver numa próxima turma. Acredito que no começo do ano que vem estou abrindo as vagas novamente. Agora, sobre essa questão do vídeo, eu estou aparecendo para falar desse assunto por 2 motivos. Primeiro, porque recentemente nós tivemos vários fundos DI que aplicam 100% do capital em títulos públicos atrelados à taxa Selic, zerando a taxa de administração. E isso é muito positivo, porque é mais uma opção para você fazer a sua reserva de emergência, mas muita gente não entende se aquilo vai render mais realmente do que aplicar diretamente no Tesouro Selic, por conta da questão do come cotas agindo sobre os fundos DI, e a gente vai ver isso nesse vídeo. E um outro ponto também é porque com a queda das taxas de juros, a Selic está caindo, tem expectativa de cair ainda mais, e o CDI, como acompanha de perto a Selic, também está sendo reduzido, muita gente ia no Instagram me perguntar onde aplicar a reserva de emergência agora que as taxas de juros estão caindo, querendo até ir para outras aplicações que são mais arriscadas, querendo aplicar reserva de emergência em fundo imobiliário, às vezes até em ações de empresas que elas entendiam serem bem sólidas. E a questão inicial é que, na minha opinião, para uma aplicação fazer parte da sua reserva de emergência, ela tem que ser segura, líquida e tem que ser rentável, logicamente, compensar a questão da inflação. Mas a rentabilidade é o último ponto a ser observado em comparação com os outros 2. Então, nessa comparação, não tem sentido eu colocar ações ou fundos imobiliários. Para a reserva de emergência, eu vou utilizar sempre ou o Tesouro Selic, ou esses fundos DI que vão aplicar 100% em Tesouro Selic, ou CDBs que vão render 100% do CDI, mas desde que sejam de bons bancos, bancos que tenham lucro realmente. E lembrando que essa opção, ela deve ganhar em termos de rentabilidade, isso tem que acontecer porque ela é mais arriscada. E sempre que você coloca o seu dinheiro em algo mais arriscado, você tem que exigir um prêmio maior por isso. Mas estou até adiantando um pouco, porque a gente vai comparar todas essas questões aqui nesse vídeo. Então, opções fora disso eu nem elencaria para colocar o dinheiro na minha reserva de emergência. Dentro dessa classe dos CDBs também eu vou estar botando o CDB barra as aplicações disponibilizadas aí pelo Nubank, que é a Nuconta, que no final vai estar investindo em títulos públicos, e o RDB do Nubank, que vai funcionar da mesma forma que um CDB, inclusive tendo o mesmo tipo de cobertura, que é a questão do FGC por trás desse tipo de investimento. Mas partindo agora para o nosso primeiro tópico de comparação, a parte da rentabilidade. Para isso eu vou utilizar o novo simulador que o site do Tesouro Direto disponibilizou, porque ele mostra a questão dos impostos e fica claro o efeito do come cota sobre esses fundos. Em outros simuladores isso não aparece muito bem, alteraria a nossa comparação. Dividindo a minha tela aqui com vocês, eu já fiz uma simulação no Tesouro Selic 2025, aplicando aí cerca de 50 mil nesse investimento até o seu vencimento, 1º de março de 2025, e pelos parâmetros iniciais do simulador do Tesouro, ele ganha de lavada das outras aplicações, mas os parâmetros iniciais dão uma boa puxada de sardinha para o pessoal do Tesouro. Então vamos alterar esses parâmetros para deixar mais parecido com o que o mercado é hoje. Então clicando aqui, por exemplo, eles já colocaram que a taxa de administração do fundo DI é 0, e os que a gente vai usar aqui realmente são 0. Taxa de administração do banco corretor é 0 para Tesouro também. Rentabilidade do CDB está 82%, mas a gente encontra facilmente CDBs rendendo 100% do CDI. Na verdade, alguns bancos até oferecem CDB de liquidez diária com rendimento um pouco maior do que 100% do CDI. Mas vou utilizar aqui 100%, até porque eu falei da Nuconta, e ela rende 100% do CDI. Rentabilidade LCI e LCA, eu não vou nem mexer, porque não é uma opção para sua reserva de emergência, não tem liquidez. Expectativa da Selic, eu vou botar a Selic atual em 5,05, ela deve cair mais pelo que a gente está vendo no mercado aí,
Mas como tudo está atrelado de uma maneira ou outra aqui à taxa Selic, se ela cair, cairia tudo junto, se ela subir, subiria tudo junto. E rentabilidade do fundo DI está em 84%, mas esses fundos DI estão com uma rentabilidade mais alta do que isso. Vindo aqui, fazendo uma comparação entre fundos, eu busquei os fundos DI que tem taxa zero. Hoje no mercado nós temos 4 opções assim, mas 2 são muito recentes e não têm histórico divulgado ainda. Essas 2 são Trend DI Simples, disponível na plataforma da Rico, e o PI Selic, disponível na plataforma da PI, que pertence ao Santander, se eu não me engano. E fora essas 2, tem outras que já têm um histórico um pouco maior, que é o BTG Pactual Tesouro Selic, que está disponível na plataforma do BTG Pactual Digital, e o Orama DI Tesouro, disponível na plataforma da Orama. Esses 4 fundos vão aplicar só em títulos públicos atrelados à taxa Selic. Aqui a gente vê que há uma diferença de rentabilidade entre eles, mas deve ser por conta de diferença no timing de diminuir essa taxa. Em todo caso, eu vou pegar aquele que no momento é mais rentável, né? Olhando aqui esse Orama DI Tesouro rendendo 100% do CDI. Para isso eu peguei apenas os últimos meses. Se eu voltar um ano aqui, colocar 2018, aí eles ficam ambos abaixo do CDI no período porque ainda deviam ter a cobrança de taxa de administração. Mas vou considerar essa nova rentabilidade que eles estão apresentando muito próxima a 100% do CDI. Então venho aqui no simulador e coloco 100% do CDI em termos de rentabilidade. Então os parâmetros todos ajustados, a inflação não vai nem aparecer nessa conta, né? Vai estar implícita, não coloquei nada atrelado à inflação. Aplicar novos parâmetros e está feita a minha comparação. Aqui nós temos o desempenho do Tesouro Selic, 62.950,43. Agora com esses novos parâmetros ele não ganha mais das outras aplicações. A poupança eu nem coloquei como opção porque ela é uma aplicação que penaliza a liquidez, porque ela só apresenta rendimento no aniversário do dinheiro que você colocou lá, a cada 30 dias. Se você tirar o dinheiro antes de 30 dias, não rende nada. E nas outras aplicações, como o rendimento é diário, mesmo que no primeiro mês haja a presença do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, pegando no primeiro dia 96%, mas no 30º dia ele zera. Então no dia 29, por exemplo, já teria uma diferença positiva bem interessante entre essa aplicação e a poupança, que a poupança não renderia nada. Seria, na verdade, uma diferença, matematicamente falando, infinita, né? Porque qualquer coisa é infinitas vezes maior do que nada. Mas a poupança não entra. Aí temos o CDB, que rendeu mais do que o Tesouro Selic, 63.732,29. E aqui o fundo DI, 63.463,10. Então, vendo os detalhes aqui, a gente vê que no final, em termos de rentabilidade líquida, primeiro lugar para o CDB, segundo lugar para esses fundos que vão investir o capital em títulos públicos atrelados à Selic e terceiro lugar para o Tesouro Selic. Mas isso na parte líquida. Veja que no bruto, o Tesouro Selic até ganhou das outras aplicações, né? Ele rendeu mais. Só que a questão é que ele tem aquela cobrança de 0,25% ao ano, aquela taxa que a gente paga para B3. Isso acabou impactando a rentabilidade dele. E aqui um ponto interessante, até por isso eu gostei desse simulador. Nós vemos a questão dos impostos. No CDB, acabou que a gente pagou mais imposto do que no fundo DI. Só que como assim pagou mais imposto e mesmo assim o CDB foi mais rentável se a rentabilidade bruta deles foi igual, né? Como é que funciona isso? É porque no CDB nós pagamos apenas no final, ele ficou rendendo até que em 2025 teve a cobrança de 15%. Enquanto no fundo DI foi pagando esse imposto aos poucos. Então ele começou a render, aí chegamos em novembro desse ano, come cotas. Aí chegamos em maio do ano que vem, come cotas. Aí em novembro do ano que vem, come cotas. Aí em maio do outro ano, e assim foi. Ele foi sofrendo vários descontos ao longo do período, e esse dinheiro que foi embora no começo deixa de trabalhar para a gente, e por isso que mesmo pagando no final menos imposto do que o CDB, mesmo assim o resultado agregado foi menor. Agora passando para o nosso próximo quesito, que é a questão da segurança. Nesse ponto, tudo que está atrelado a títulos públicos acaba tendo um risco menor comparado ao que é crédito privado, por um simples motivo, porque os títulos públicos têm a garantia do Estado. O Estado possui uma prerrogativa que as empresas não têm, que é a questão de poder criar mais moeda, por mais que bancos até possam ter essa questão da criação de moeda escritural, mas isso é assunto para um outro vídeo. Não há muito sentido, por mais que a nossa dívida pública seja essa figura interessante que vocês estão vendo aqui ao lado, com um crescimento muito grande nos últimos anos, a gente deve ter, primeiro por conta das reformas, um melhor manejo dessa dívida pública e agora com juros baixos, um menor
crescimento da mesma. E também vamos lembrar que é uma dívida na própria moeda que o Estado controla, então não há sentido em dar um calote nessa dívida, sendo que simplesmente ele pode criar mais moeda para pagá-lo, que, logicamente, mexeria na inflação, uma vez que você tem mais dinheiro por uma mesma quantidade de bens, a tendência do preço dos bens é aumentar. Mas, de todo modo, essa é uma garantia ainda superior àquelas garantias de instituições privadas. Partindo para o CDB, ele tem a garantia primeiro do banco que emite, né, que é uma instituição que fala, olha, a gente vai honrar com esse compromisso, mas na pior das hipóteses teria por trás o Fundo Garantidor de Crédito, que vai garantir os seus depósitos e investimentos até o valor de 250 mil por CPF, por instituição, e 1 milhão no volume global. Só que esse tipo de garantia tem um porém também. A gente não pode achar que o FGC é capaz de garantir todo o sistema, porque não dá para acontecer. O FGC é uma instituição privada, foi criado pelos próprios bancos para dar mais segurança ao sistema. Os bancos fazem aplicações compulsórias no FGC para manter ele com dinheiro e nos casos de quebra de pequenas instituições, e aconteceram vários ao longo da história do FGC, eles sempre conseguiam honrar os pagamentos sem nenhum tipo de problema. Mas achar que porque ele sempre deu conta, ele sempre dará conta de eventos futuros, é um erro. Ausência de evidência não é evidência de ausência. Gosto muito do Nassim Taleb, eles também sempre falam, start looking from the tail, ou seja, comece olhando o risco de cauda. E pegando até paralelos históricos internacionais, em 2008 nós tivemos a crise do subprime nos Estados Unidos, vários bancos quebrando, entre esses bancos alguns muito grandes. E o que aconteceu foi que o equivalente ao FGC americano, chamado FDIC, Federal Deposit Insurance Corporation, que fazia essencialmente a mesma coisa que o nosso FGC faz aqui, acabou quebrando junto com esses bancos e teve que ser resgatado pelo governo. Então, será que um evento assim poderia acontecer aqui no Brasil? Eu simplesmente não sei, mas em todo caso, eu coloco, por conta dessa questão da garantia do FGC ser limitada, um parênteses e também coloco ele um nível mais abaixo. Inclusive, se você quiser consultar essas informações, eu lembro que quando eu falei disso no Instagram, me acusaram de ser alarmista. Isso está disponível no próprio balanço do FGC. Você entra no site do FGC, você consegue ver. Até mostrando aqui, ó. Estou aqui no site do FGC, venho na parte de demonstrações financeiras, tem balanço mensal e tem o exercício anual. O balanço mensal é bem resumido, não mostra muita coisa, né? Mostra aqui o total do ativo, do passivo, o que eles têm em aplicações financeiras, mas eu gosto mais da parte do relatório anual. São 31 páginas, não é muita coisa assim para ler, porque tem muita tabela, muita figura. E aqui ele fala, por exemplo, que hoje, em números, eles conseguem cobrir 241 milhões de clientes. Esse pessoal está 100% coberto pela garantia do FGC. Isso causa até estranheza a muita gente, porque 241 milhões de clientes é mais gente do que a população brasileira. Mas é porque muita gente é cliente do FGC em diferentes instituições. Se você tem conta em 8 bancos, você pode estar coberto em todos os bancos pelo FGC. Então tem esse ponto, por isso esse número elevado de clientes. E aqui ele fala também que ele consegue cobrir 99,67% dos depositantes e investidores. E muita gente pega essa frase e pensa, olha só, ele consegue cobrir mais de 99% do sistema. Mas isso é gente que tem direito à cobertura do FGC. Outro ponto é se o FGC conseguiria pagar todo esse pessoal caso um grande evento sistêmico, com a quebra de vários pequenos bancos, ou às vezes a quebra de um único grande banco, viesse a acontecer. Baixando e indo direto aqui para a página 26, por exemplo, tem um dado interessante. Depois você pode ler isso aqui com mais calma, está disponível no site como eu botei. Mas temos aqui, ó, meta de liquidez do FGC. No encerramento do exercício, esse aqui foi de 2018, a liquidez do FGC resultava em 51 bilhões, o que corresponde a 2,31% do total dos depósitos elegíveis à garantia do FGC. Ou seja, de todo o sistema, o FGC hoje tem na mão líquido, né, como capital, 2,31% do sistema. Então você pega esse valor de 51 bilhões. Se uma instituição financeira com 10 milhões de clientes, e hoje ainda há poucas instituições assim, mas com o crescimento das contas digitais, a tendência é que cada vez mais instituições consigam ter um número cada vez maior de correntistas. Mas se uma instituição com 10 milhões de clientes viesse a quebrar, dividindo 51 bilhões por 10 milhões, nós temos R$ 5.100 para cada pessoa de garantia. Então fica muito longe dos 250 mil que são prometidos pela FGC. Isso porque eu botei uma instituição com 10 milhões de clientes. A gente pode chegar a ver quebra de instituições maiores às vezes, simplesmente não dá para saber o que vai acontecer. Então o ponto
Não é ser alarmista, né, querer falar, nossa, vai acontecer alguma coisa. É mostrar que esse tipo de possibilidade existe. Comece olhando pelo risco de cauda. Considere isso na sua avaliação. É melhor ficar um pouco mais inseguro sabendo a verdade do que contar com uma falsa sensação de segurança que leva as pessoas a investirem em CDBs que rendem um pouquinho a mais do que algo ligado a título público, às vezes até de bancos que não dão lucro, porque simplesmente, não, existe o FGC. Então o FGC tem que ser tratado como qualquer outro tipo de seguro. Ninguém faz seguro de carro e vai por aí tentando bater o carro no poste. As pessoas fazem seguro esperando não utilizar. Com o FGC, faça exatamente a mesma coisa. E um último comentário sobre essa questão da segurança é que, falando do Nubank, por exemplo, ele tem um RDB que entraria nessa segurança do FGC, um pouco abaixo dos títulos públicos, e tem a Nuconta que vai investir diretamente em títulos públicos, mas eu acho que ela ficaria um pouco atrás das outras opções, porque não está diretamente ligada ao seu CPF. Fica numa conta separada do patrimônio da empresa também, isso é verdade, então se o Nubank tiver algum tipo de problema, esse dinheiro não é afetado, mas não está diretamente no seu nome. E eu sei disso porque já fiquei sabendo de pessoas que tiveram patrimônio bloqueado pela justiça devido a alguma cobrança de dívida, e a única conta da qual elas conseguiam sacar dinheiro era no Conta, porque não estava diretamente ligado ao patrimônio delas. Então, dentro da classificação aqui, eu colocaria que Tesouro Selic e os fundos DI com taxa zero ficariam em primeiro, os CDBs eu colocaria aí em terceiro e essa Nuconta em segundo, né? Porque tem ali um nível de segurança, porque você investe em título público, mas não está diretamente no seu nome. Está no nome da empresa, mas separado da conta da empresa. Então, um negócio meio à parte. E por último, agora temos a questão da liquidez. Nesse ponto, o Tesouro Selic, embora tenha uma liquidez muito interessante, você pede num dia, recebe no dia útil seguinte, ficaria em terceiro lugar, perderia aí para os CDBs e para o fundo DI. Ambos permitem resgates no mesmo dia, geralmente há um horário limite para isso. Nos fundos DI costuma ser por volta das 2h30, 3 horas. Nos CDBs vai depender de cada banco, mas já vi também banco que permite resgate do CDB até mesmo fora do horário de expediente. Então, por conta disso, eu colocaria CDB / Nuconta em primeiro nesse caso, os fundos em segundo e o Tesouro, mesmo tendo uma excelente liquidez, em terceiro. Dessa forma, a nossa tabela ficaria assim. Mas eu deixo claro que para você ver qual o melhor tipo de aplicação para você, não basta simplesmente ver, nossa, o CDB ganhou em rentabilidade e em liquidez. Ele perdeu só em segurança, então se ele ganhou em 2 de 3, ele é o melhor. Isso vai variar daquilo que você procura e do quão paranoico com o sistema você é. Eu prefiro ter parte da minha carteira em algo muito, mas muito seguro, ser extremamente paranoico com isso para poder correr risco com outra parte com a cabeça mais tranquila, sabendo que se algo der muito errado, eu tenho uma segurança na outra ponta. Então eu não troco um pouquinho de rentabilidade a mais em troca de segurança a menos com essa fatia específica do meu portfólio. Mas isso quem está falando sou eu, né? Essa tabela está justamente montada para que você possa tomar a melhor decisão possível e ciente de algumas coisas que às vezes eu não vejo as pessoas falarem sobre o FGC, por exemplo, que ele vai ter uma atuação limitada muitas vezes. Então hoje eu, Bruno Perini, optaria na parte da reserva de emergência por títulos públicos ou esses fundos DI que cobram taxa zero. E olhando a tabela e vendo que esses fundos têm uma liquidez melhor e uma rentabilidade também um pouquinho melhor, mesmo com a presença do Come Cotas, né, como eles não têm aquela taxa do Tesouro, acabam ganhando, eu optaria hoje por investir em um desses 4 fundos. Aí você vê em qual corretora você tem conta aberta e qual está sendo oferecido lá para que você tome a melhor decisão. Mas também, se não tiver nenhum desses fundos na sua corretora, veja que a diferença é marginal em termos de rentabilidade entre o Tesouro Selic e essas outras opções. Não é nada que vai fazer muita diferença na sua geração de riqueza ao longo do tempo. Enfim, o recado desse vídeo é esse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima!